Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor da GEPAF, e hoje nós vamos conversar sobre ensino religioso, nossa segunda aula de toda a nossa programação. E o tema de hoje é o que é símbolo, símbolo religioso. Vamos conhecer o símbolo religioso. Então preparem-se para mais um estudo. Para começar, eu trouxe aqui um texto motivador de Blaise Pascal. Esse texto diz: ninguém é tão sábio que não tenha algo para aprender, e nem tão tolo que não tenha algo para ensinar. Aprender, ensinar. Então esse é o caminho. Vamos lá, vamos estudar, vamos caminhar dentro desse estudo do ensino religioso. Mas fica a pergunta: o que é símbolo? Símbolo religioso, certo? A proposta de nossa aula. Então eu trouxe para vocês aqui um conceito do dicionário eletrônico sobre o que é símbolo. Aliás, dois conceitos. O primeiro diz que tudo o que representa, sugere ou substitui alguma coisa. Por exemplo, a balança é o símbolo da justiça, a pomba é o símbolo da paz. Segundo, figura que representa um ser, objeto ou ideia abstrata. Emblema, então símbolo. Vamos caminhar, vamos adentrar nesse mundo. Só que o nosso foco é o símbolo religioso. Nós temos aqui a seguinte questão, como há na tela aí. O símbolo é um elemento essencial no processo de comunicação, encontrando-se difundido pelo cotidiano, pelas mais variadas vertentes do saber humano, como nós observamos anteriormente, quando eu falei justamente pelo conceito que a balança seria o símbolo da justiça. Então veja, a questão do cotidiano, estamos impregnados no nosso dia a dia por símbolos. Outro ponto nós temos aqui, embora existam símbolos que são reconhecidos internacionalmente, outros só são compreendidos dentro de um determinado grupo ou contexto religioso. Por exemplo, intensificando a relação com o transcendente, o transcendental. Então veja só, o nosso foco será o símbolo religioso, a relação do símbolo com o transcendental, ou seja, o que ultrapassa a matéria. Vamos lá! Nós temos aqui o seguinte: conforme o currículo de Pernambuco, ao considerar que as religiões têm sua base filosófica relacionada ao ser humano e ao mundo que o cerca, linguagem, moral, verdade, ética, etc., cada religião tem, portanto, sua doutrina, seus rituais, seus ritos, seus símbolos, por exemplo, seu templo, que são transmitidos à sua comunidade através das gerações. Então vejam só, a relação religião-símbolo, a relação religião-símbolo e a questão transcendental. Então vamos caminhar dentro dessa questão entre o símbolo, a religião, o transcendental, certo? Então é esse conhecimento que nós vamos aprofundar. Vamos em frente. As imagens, os símbolos e os mitos não são criados sem pensar e responsáveis do psique, do pensamento. Elas respondem a uma necessidade e preenchem uma função. Qual é a função? Revelar as mais secretas modalidades do ser. Então é importante lembrar, vejam só, imagem, símbolo, mito, religião, revelar as interrogações, os pensamentos de uma determinada doutrina. E nós temos aí na tela, certo? Símbolos variados de religiões, de doutrinas diferentes, que nós iremos caminhar por alguns para entender melhor essa relação entre a religião e o símbolo e o transcendental. O símbolo, no caso, o símbolo religioso. É importante salientar, como eu falei a vocês, que cada religião, cada pensamento, cada doutrina terá o seu símbolo específico, o seu ritual específico, o seu templo específico. É o que vai diferenciar, aliás, uma religião de outra. Vamos em frente. Vejam só. É muito comum que as religiões estabeleçam seus próprios símbolos.
Estes, essencialmente, são criados com o objetivo de relacionar a humanidade com a espiritualidade e seus valores morais. Mais uma vez, vejam só, o objetivo de relacionar a humanidade, o humano, o ser humano, com a espiritualidade, o transcendental e os valores morais. Mais uma vez, reforço a ideia: religião, humano, o símbolo, com a questão transcendental. Muitas delas possuem narrativas, tradições, simbolismos e histórias sagradas que se destinam a dar um sentido à vida ou a explicar a sua origem do universo. Preste bem atenção. Vejam, muitas religiões possuem narrativas, tradições, simbolismos e histórias sagradas. Esses símbolos, essas narrativas, essas histórias sagradas se destinam a quê? A dar um sentido à vida ou a explicar a origem do universo e da nossa própria existência. Então, mais uma vez, eu me reporto sempre, reforço essa ideia do símbolo, religião, a transcendência, a narrativa. Então, é importante salientar, é importante, estudante, reforçar sempre essa ideia entre o símbolo com a questão transcendental e lembrar sempre, certo? Em nossa aula de hoje, reforçar sempre que cada religião terá os seus símbolos sagrados. Aí vamos ver o que é sagrado para cada religião, para cada doutrina. Esse símbolo, como eu já falei, ele vai revelar algo transcendental, algo que tenta explicar uma verdade para aquela religião. Vamos em frente. Então, o conceito de religião, tanto falando aqui sobre as religiões, certo? A religião, símbolo, transcendência, a relação com Deus, com o divino. Então, mas o que seria religião, certo? Então, é importante conhecer. A palavra religião tem origem no idioma latino, certo? E faz menção à ideia de religar, religação do homem com o sagrado. Ou seja, religião é a ligação do homem com o sagrado, com o divino. É importante salientar, é importante entender esse conceito, porque já que eu estou falando na questão do símbolo, da religião, a transcendência, a narrativa religiosa que cada religião tem os seus símbolos que são sagrados, são sacros para ela. Então é importante que você, estudante, entenda que a palavra religião tem na sua origem etimológica, a origem, certo? A ideia de religar, unir o homem ao divino, à transcendência. Então, vejam só, vamos continuar. O conceito de religião em si está relacionado ao conjunto de crenças e visões de mundo que formam as noções de religiosidade e espiritualidade do homem. Vejam só o que eu acabei de ler aqui. A ideia de religião está relacionada ao conjunto de crenças e visões do mundo. Esse conjunto de crenças e visões do mundo será aquilo que vai diferenciar uma religião de outra religião, porque cada uma tem, vou salientar, vou reforçar a ideia, cada um tem uma visão de mundo diferente sobre a formação, uma narrativa sagrada. Então, os símbolos de cada religião, eles têm por trás, eles carregam a ideia do sagrado para aquela religião. Ele é sacro, ele é sagrado, porque ele encerra, ele traz nele toda uma ideia, está contida toda uma ideia que é essencial para aquela religião, certo? Vamos em frente. Então vejam só, sendo assim, a religião seria uma forma de religação dos homens, do homem com os deuses ou com o Deus e com o sagrado. 3 palavras fortes aí: homem, Deus, sagrado. Como na tela eu coloquei, certo, a foto de uma ponte, né? Essa questão, a ideia de ligar a ponte, a ligação, homem, o divino, os deuses ou o Deus e o sagrado. Então, religião, religar, unir o homem, o divino e a questão do sagrado. Então, nós já observamos a questão dos símbolos
que trazem dentro de si essa noção de sacralidade, aquilo que é importante para cada religião, aquilo que é importante, que vai diferenciar uma doutrina, certo? Uma religião de outra. Cada qual tem os seus mitos, por assim dizer, os seus símbolos, os seus ritos que são próprios, que são caros para elas, que são essenciais, certo? Vamos em frente. Nós temos aqui, como há na tela, veja só, eu coloquei aqui a figura de várias pessoas, certo? Aqui representando a humanidade e a pluralidade de pensamento religioso. Veja que cada membro aí, ele traz consigo um símbolo de uma determinada religião, ao cristianismo, ao islã, certo? Ao budismo e etc. Então nós temos aqui a pluralidade. Então essa questão de religião, religar, unir, o mito, certo? Essa questão do símbolo, o símbolo sagrado, e é importante o respeito. Em nossas aulas do ensino religioso, é importante lembrar o seguinte, certo? O respeito à pluralidade de pensamento. Como nós observamos, nós vimos aqui o quê? Que a palavra religião vai significar justamente o quê? Religar o homem ao sagrado, ao divino. Então, essa pluralidade. E nós aprendemos o quê? Que o símbolo, certo? O rito tão específico para cada religião, para cada pensamento, para cada doutrina. E nós temos aí na tela a representação de pessoas do mundo, a pluralidade, cada uma mostrando o que é sagrado para a sua religião, o símbolo de sua religião. Por exemplo, nós temos aí o símbolo do cristianismo, do islã, do judaísmo, budismo e assim por diante. Então é o respeito à pluralidade. Então em nossas aulas, o fundamento de nossas aulas é a questão do respeito, certo? O respeito à doutrina do outro, o respeito ao sagrado, aquilo que o outro considera como sagrado. Não é a religião que eu professo que é a melhor, então é o respeito, o sagrado, o respeito ao outro. Vamos continuar. Nós temos aqui o seguinte: culturas religiosas do mundo todo se desenvolvem por meio da linguagem simbólica. Olha aí, o símbolo que transmite em seus mitos ensinamentos fundamentais que se traduzem na poética do corpo por meio dos rituais. É importante voltar àquela questão que eu falei, que cada religião tem a sua narrativa sagrada, a questão dos símbolos que são sagrados para ela. Vamos lá. As tradições religiosas do mundo se valem de suas histórias sagradas. Olha aí, se valem de suas histórias sagradas para transmitirem o quê? Mensagens profundas aos seus seguidores. Nelas, muitos segredos, dogmas são revelados. Então veja só, as religiões têm, como eu já falei, as suas narrativas, os seus símbolos que transmitem, certo? Transmitem o quê? Uma ideia profunda, uma mensagem profunda aos seus adeptos. Então nós temos que respeitar essa pluralidade, a pluralidade de pensamento, essa pluralidade religiosa. Então cada religião tem a sua narrativa sagrada e tem os seus ritos e os seus símbolos. Vamos adiante. Entende-se por simbolismo religioso, por símbolo religioso, todo e qualquer uso de símbolos, incluindo arquétipos, atos, trabalhos artísticos, eventos, fenômenos naturais por uma religião. Então, tudo aquilo que essa religião tem como sagrado. Então, ao simbolismo, aquilo que aquela religião, que uma determinada religião o coloca como sagrado, certo? Como nós temos aí na tela, nós vemos aqui a Bíblia para os cristãos, certo? Então, a maioria das doutrinas visualizam textos, ritos, rituais, obras de arte como símbolos de ideias convincentes ou ideais. Então, é sempre aquela questão que eu estou reforçando com vocês: o simbolismo religioso, a ligação com o divino, o respeito à religião do outro. Cada religião tem a sua narrativa que lhe é sagrada, que ele deve
respeito é o que vai diferenciar um pensamento religioso do outro pensamento. Então, como eu já falei, a base de nossas aulas, de acordo com o currículo de Pernambuco, bate justamente essa questão: o respeito à religião do outro, o respeito ao rito, ao simbolismo, aquilo que o outro traz, aquilo que o outro carrega como precioso para si no seu segmento religioso. Vamos adiante. O uso de símbolos religiosos exprime valores morais da sociedade, os ensinamentos da religião. Então vejam só, cria um sentimento de solidariedade entre seguidores e funciona como uma forma de aproximação do adepto com o seu Deus, com os seus deuses. Repetindo aqui um ponto importante, como está na tela, esse ponto que está em negrito, em destaque. Veja só, todo esse simbolismo cria um sentimento de solidariedade entre os seguidores de uma determinada religião, de uma determinada fé, e funciona como uma forma de aproximação do adepto, desse seguidor, com o seu Deus, com os seus deuses e também com o quê? Com o outro que professa a sua mesma ideia. Então é importante que a valorização do pensamento do outro. E nós temos aí uma figura, veja, uma figura de um rito religioso, e esse rito religioso afro que também merece o quê? Respeito por ter a sua identidade, os seus ritos, as suas tradições, a sua narrativa. Então é importante sempre isso, respeitar o simbolismo religioso, aquilo que o outro em sua religião carrega como sagrado. Vamos em frente. A experiência religiosa é uma prática do homem desde épocas remotas. Gostaria de frisar bem isso aí, para ninguém achar que isso é algo novo. Então veja só, a experiência religiosa é uma prática do homem desde épocas remotas. Nas primeiras sociedades humanas, era uma forma que o homem usava para explicar e conectar-se com os fenômenos da natureza. Veja só, então a prática religiosa humana, certo? Ela está com o homem desde épocas remotas e não uma criação nova. Em outros contextos, os objetos, os símbolos, são muitas vezes considerados santos ou sagrados se utilizados para fins espirituais, como o culto do Deus, dos deuses ou ao serviço deles. Então vejam só, a relação, os objetos, os símbolos são considerados santos ou sagrados quando utilizados para fins espirituais, ou seja, o que são esses símbolos espirituais, esses fins, aliás, espirituais, quando utilizado para a relação do Deus, dos deuses ou ao serviço deles. Na tela nós vemos aí objetos, símbolos, há uma simbologia da fé cristã católica. Então é importante observar a relação dos objetos, símbolos, para fins espirituais, que são, no caso, a relação com Deus ou com os deuses. Vamos em frente. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra sagrado, vejam só, estou falando muito aqui em rito, respeito, a simbologia, certo? Mas o que é sagrado? O que é algo sagrado? Nós temos aqui, segundo o dicionário, a seguinte questão: sagrado, relativo ou inerente a Deus, a uma divindade, à religião ou ao culto, aos ritos, sagrado, santo, liturgias de cada religião. Segundo ponto, é aquilo que recebeu a consagração, que se consagrou, certo? Na tela nós temos aí a foto de um símbolo judaico. Então veja só aqui a palavra sagrado, certo? Que vai significar justamente aquilo que é relativo, inerente a Deus, a divindade. Então os símbolos vão carregar, vão trazer no seu âmago, certo? Essa relação com o divino, com o sagrado. Então sempre aquela questão que desde o início de nossa aula, certo? Eu disse a vocês, a relação religião,
homem, essa ponte entre o homem, o divino, a simbologia de cada religião. Cada religião tem os seus símbolos que são sagrados, que são caros, importantes para ela, ou seja, tem todo o seu ritual, certo? Que vai diferenciar uma religião X da outra. Então, o sagrado, essa questão do sagrado, do sacro, certo? Vamos lá, vamos em frente. Então, estudantes, em síntese, cada religião desenvolve seus códigos, crenças, símbolos próprios, o que faz com que cada uma tenha suas particularidades. Na tela, nós vemos uma fotografia de um rito, uma oração islâmica do Islã, uma das grandes religiões do mundo. Vamos lá, vamos em frente. E aqui eu coloquei, mais uma vez, os símbolos sagrados de algumas religiões. Não estão todas aí, é claro, mas de algumas religiões bem significativas. Então, repito, nós temos cristianismo, nós temos o budismo, nós temos o símbolo do Islã, do judaísmo, entre outros. Então, os símbolos que são sagrados para cada religião. Vamos lá, vamos em frente. E agora chegou um momento bem específico. Eu coloquei alguns símbolos religiosos e seus respectivos significados. Claro, se fôssemos colocar todos os símbolos religiosos de todas as religiões, ficaríamos aqui dias e dias. Escolhi alguns para a gente debater, conhecer o porquê daquele símbolo, certo? Então, vamos em frente, vamos começar. Nós temos aqui a cruz, o símbolo do cristianismo, certo? As religiões que professam o Jesus de Nazaré. Vamos lá. Antes de Cristo, símbolos semelhantes, como o da cruz, já apareciam em culturas pagãs, no início do século IV. O imperador romano Constantino aboliu as condenações na cruz e o símbolo foi adotado pelo cristianismo, ou seja, pela religião, pela doutrina que segue Jesus de Nazaré. Além de representar a morte de Cristo, a cruz simboliza para os seus seguidores, certo? Os cristãos, o que é que a cruz vai simbolizar? Deus, Criador, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade. Então, a cruz, o símbolo sagrado para o cristianismo. Vamos adiante. Temos aqui a estrela de Davi, que representa o judaísmo. Vamos lá, vamos ver. O maior símbolo do judaísmo, a estrela de Davi, é formado por duas pirâmides, uma apontando para cima e a outra invertida, representando a união ou equilíbrio entre o céu e a terra. Segundo a literatura, segundo os textos, certo? Religiosos, Davi, rei de Israel, mandava gravar o símbolo, este símbolo, nos escudos do seu exército, como amuleto e proteção. Então nós vimos o quê? A cruz para o cristianismo. Vimos a estrela de Davi para o judaísmo. Vamos em frente. Nós temos aqui a lua crescente com a estrela, o símbolo do Islã, do islamismo. Então nós temos agora um outro símbolo sagrado. Vamos ver. O símbolo do Islã, certo? Tal representação, a lua crescente com a estrela, pode ser observado, certo? Em branco, certo? E na bandeira vermelha da Turquia e em várias bandeiras de países que professam essa religião. No caso, na Turquia, um exemplo, nesse país, cerca de 90% das pessoas têm o islamismo como religião oficial. Então veja só, então quando a gente observa e a gente encontra a cruz, lembramos do cristianismo, o Jesus de Nazaré, a estrela de Davi, quando nós observamos, vai lembrar o quê? O judaísmo, a lua crescente e a estrela, o Islã. Então vejam que são símbolos religiosos que representam doutrinas. Vamos adiante. Nós temos aqui o Om do hinduísmo, outro símbolo religioso. Vamos ver. O Om, certo? Significa aquilo que protege. É além do símbolo do hinduísmo.
é o principal mantra da tradição religiosa. O conjunto, certo, dele é formado pelas três principais divindades hindus: Brahman, o criador do universo; Vishnu, o reformador; e Shiva, o destruidor, transformador. Então veja o Om, certo? Veja aqui o símbolo do hinduísmo. Vejam que nós estamos aqui observando os símbolos religiosos, certo? De cada religião, de cada doutrina, aquilo que é sagrado, que está representando a sua religião. Vamos em frente, vamos para outro. Nós temos aqui a suástica do jainismo, certo? Vamos ver o que ela simboliza. Este símbolo, que também aparece no hinduísmo e no budismo, na teoria, é um desenho em 4 letras gregas, gama, certo? Normalmente é utilizado para representar conceitos da natureza relacionados ao número 4, como, por exemplo, os 4 ventos, os 4 pontos cardeais, as 4 estações. Mas vamos ver uma coisa importante, um alerta bem importante. Eu coloquei aqui uma atenção. Esse símbolo, a suástica, apesar de sua imagem estar diretamente ligada ao regime nazista de Adolf Hitler, é importante lembrar para vocês entenderem que esse símbolo é religioso, certo? Adolf Hitler colocou a suástica, certo? Ela esteve presente, só que na teoria dele, porém é um símbolo religioso, sendo representado por meio de diversas figuras gráficas. É importante salientar o seguinte: quando vocês virem este símbolo, certo? Lembrem-se que era um símbolo religioso de uma determinada religião que Adolf Hitler colocou, certo? Na questão do seu partido, na sua ideologia. Mas veja só que até agora nós estamos observando, certo? Símbolos religiosos, símbolos que marcam esse emblema, que vai definir, que vai mostrar uma determinada religião, uma determinada doutrina, um determinado pensamento religioso. Vamos em frente. Nós temos aqui a roda do Dharma, do budismo, outro elemento, outro símbolo religioso, certo? E lembrar que, como tal, ele carrega uma ideia. Vamos lá aqui. Essa roda do Dharma, em sânscrito, que é a língua sagrada, certo? A língua sagrada dos hindus. Então, a roda da lei, o Dharma, corresponde ao ciclo de morte e renascimento, ao qual está preso todo ser, até o instante em que alcança a iluminação e se liberta do seu ciclo. Também corresponde à lei que regula todo o universo, ou seja, o Dharma. É importante lembrar, reforçar, como vocês estão observando aí a questão do Dharma, trazer esse conceito para outras religiões. Vejam só que cada religião vai ter, como eu já falei, certo? Vocês já estão enjoados de ouvir a questão do quê? Da simbologia, e este símbolo vai representar algo que é importante, que é caro para esta ou aquela religião. Nesse caso aí, nós temos o Dharma, que em sânscrito, certo, vai mostrar justamente essa questão do morrer e o renascer. Então, é importante salientar isso. Vamos para um outro? Continuando com as questões sobre os símbolos religiosos, certo? De determinadas religiões, nós temos aí o quê? O Yin e Yang do taoísmo. Vamos ver o que é que esse símbolo encerra, o que é que ele quer mostrar, certo? Vamos ver. O Yin e Yang representa as propriedades, polaridades da vida, ou seja, algo que é polar. Vamos ver quais são, tais como alto, baixo, feminino, masculino, dia, noite, frio e calor, e assim por diante, as anteposições. Com este símbolo, eles mostram que toda a vida no universo se constitui a partir da combinação destas forças antagônicas. Então vejam só, vejam mais uma vez, sempre batendo na tecla, a questão do símbolo, o que é que o símbolo traz, o que é que esse símbolo é importante, por que ele é importante para uma determinada religião, certo? Qual o sentido, por que ele é sagrado? Então vamos lá, vamos adiante. Nós temos aqui a estrela de 9 pontas da chamada Fé Bahá'í, certo? Outro símbolo religioso.
Vamos ver o que é que a estrela de 9 pontas ela representa. O número 9 é considerado sagrado, sacro. Veja só, na fé Bahá'í representa perfeição, pois é o maior dígito e também é o valor numérico da palavra Bahá em árabe, onde é possível utilizar letras e numerais ao mesmo tempo nas palavras. Por outro lado, simboliza as 9 religiões, divindades reveladas, certo? Então é importante aqui observar, certo? Veja aí o valor deste símbolo para a fé Bahá'í. Então vamos adiante. Aqui nós temos outro símbolo do shintoísmo, o tori, certo? Vejam só, eu peguei alguns símbolos e estamos justamente fazendo um passeio rápido por alguns símbolos de religiões, certo? Para a gente observar a importância de determinado símbolo para determinada religião, ou seja, o que é que esse símbolo traz para esta religião. Vamos ver o tori para o shintoísmo. O tori, símbolo do shintoísmo, é um portal composto por 2 barras verticais, com uma horizontal no topo, geralmente mais largo que a distância entre as 2 bases. Lembrar que é um símbolo religioso importante para esta religião. Então é aquela questão que eu venho batendo sempre nesta tecla. O ensino religioso, as aulas de ensino religioso, elas despertam em nós o respeito aos símbolos religiosos, não só aos símbolos religiosos, e não a religião do outro, em si, a pessoa do outro, a pessoa daquele que professa aquela determinada religião. Então nós estamos observando símbolos que são importantes, que são caros para determinadas religiões. E vejam que cada símbolo carrega uma narrativa própria. Aí como nós observamos o porquê que a cruz simboliza o cristianismo, certo? Por quê? Então é importante saber isso. A narrativa, embora seja uma visão geral, é importante que você, estudante, tenha conhecimento, certo? Desse respeito, certo? Que aquele símbolo não foi colocado ali por aquela religião à toa. Há uma história, há um histórico por detrás, há uma construção de uma narrativa que é sagrada. Vamos adiante. Nós temos aqui a Umbanda. Veja só, vamos estudar agora, saber um pouco sobre a questão da Umbanda, uma religião de matriz africana. Vamos ver aqui. Aqui nós temos mais símbolos da Umbanda. Vamos adiante. Antes de iniciar as cerimônias na Umbanda, é comum uma pessoa iniciada riscar o chão com símbolos diversos, como a estrela, cruzes, tridentes, traços, retos ou curvos. Então, esses símbolos, esses traços, esses símbolos, certo? Eles têm uma história, eles têm uma narrativa. Então, é importante salientar isso. Ao respeito, certo? Então, vai determinar. Então, é importante saber que este símbolo, ele é caro, ele é importante, porque ele traz, como eu já falei, um histórico, certo? Então, neste passeio, nós também temos aqui estas religiões de matrizes africanas aqui em nosso país. Vamos adiante. Estes símbolos da Umbanda podem variar de acordo com a casa de Umbanda, mas o sentido é o mesmo. Qual é o sentido? Ou seja, chamar as entidades que vão ser trabalhadas, garantir a chegada dos guias a serem incorporados, homenagear os orixás, trazer bons fluidos e energias aos seus participantes. Por esse conceito, certo? Vou voltar àquela questão que falei a vocês justamente. Religião, ligar homem ao divino, o sagrado, o rito, o símbolo, os símbolos da Umbanda, certo? Os símbolos das várias religiões trazem consigo, trazem em seu âmago, na sua essência, essa questão da ligação do homem com o divino. O símbolo, ele é um emblema, ele é aquilo que mostra, é aquilo que está externando, certo? Uma ideia defendida, definida por uma determinada crença, por uma determinada religião. A pluralidade de pensamento,
certo? Vamos adiante. E aí nós temos uma fotografia, certo? Que está mostrando justamente um rito religioso, certo? Da Umbanda. Então é importante salientar sempre a questão do respeito e garantir o que? A prática, o culto do outro, certo? E aqui, mais uma vez, vários símbolos. É importante voltar sempre àquela questão que, infelizmente, em nossa aula, nós não podemos abarcar todos os símbolos, mas aqui nós temos símbolos de várias religiões, várias fés, doutrinas religiosas que permeiam o mundo, essa pluralidade. Há um filósofo que diz justamente que no mundo cabem todas as teorias, todos os pensamentos. E sempre voltando, como está na tela, esses vários símbolos religiosos, aquela questão que eu já falei a vocês, mais uma vez, essa união do homem com o divino, certo? Do homem com o sagrado, certo? Vamos lá. A diversidade de símbolos religiosos no mundo é muito grande e com significados diferentes, pois o mundo é plural. O mundo é plural. No slide anterior, nós vimos o quê? Os símbolos, certo? E neste aqui, nós encontramos justamente a explicação. Vejam só, a diversidade de símbolos religiosos, certo? Eu nem diria a diversidade dos símbolos. As pessoas pensam diferente, praticam diferentes, acreditam de forma diferente. Então, repito, a diversidade de símbolos religiosos no mundo é muito grande, certo? E com significados diferentes, pois o mundo é plural, segundo Celito Rossato. E é importante, por ser grande, por essa questão da diversidade, também está atrelado o quê? O respeito ao outro, certo? Respeito ao outro por ele pensar diferente. Vamos adiante. E aqui na tela o ponto melhor. Se outrora eu mostrei a questão dos símbolos religiosos, o símbolo, e vejam aí, no caso, as pessoas que estão ornamentadas, estão vestidas a partir de suas crenças. Então não é só o símbolo, é a pessoa, certo? As pessoas que pensam diferente, que professam religiões diferentes. Então justamente nós voltamos ao nosso início, lá ao início de nossa aula, em que eu falava justamente a questão do respeito à religião, o símbolo que é sagrado, o respeito ao outro por pensar diferente de mim. Então aí nós temos as pessoas que pensam diferente, que acreditam de forma diferente, mas observamos que no âmago as religiões procuram sempre o quê? Ligar, a ligação de forma diferente, mas há essa busca. Vamos em frente. Então, estudantes, assim, de acordo com o currículo de Pernambuco, as aulas de ensino religioso ela procura realmente permitir aos estudantes, às estudantes, o respeito à pluralidade de pensamento e à liberdade de culto, como também o respeito ao que é específico da religião do outro, ou seja, os símbolos das religiões, dos seus amigos, dos seus cidadãos, das pessoas que cercam sua vida. Em síntese, o simbolismo religioso é o uso incluído arquétipos, atos, trabalhos artísticos, eventos, fenômenos naturais, certo? Por uma determinada religião. As religiões englobam textos religiosos, rituais e obras de arte, como símbolos de ideias convincentes ou ideais. Dessa forma, estudante, certo? Dessa forma, os símbolos ajudam a criar um corpo que exprime os valores morais da sociedade, os ensinamentos, criando um sentimento de solidariedade entre os seguidores religiosos, ou funcionando como uma forma de trazer um adepto mais perto do seu Deus ou dos seus deuses. Então, fica aí aquela questão, o nosso estudo que nós vimos hoje, a questão do símbolo religioso. Nós vimos o quê? O símbolo sagrado para uma determinada religião. Observar uma sociedade plural, uma sociedade cheia de pensamentos diferentes, o respeito àquilo que o outro professa. Então, prezado estudante, querido estudante,
Fique conosco e lembre-se, certo? Sempre trabalhar em sociedade. Fica aí a dica de estudar, de debater sobre o respeito àquilo que é do outro, ao seu símbolo, à sua religião e ao seu pensamento. Um forte abraço do professor Robson Tavares.